bom dia. O Dia do Estudante é amanhã, dia 11 de agosto. Mas durante toda essa semana estão sendo realizadas atividades na escola com relação a essa data. E uma dessas atividades é a prevenção a drogas, prevenção a outros tipos de doenças. E é sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. Porque quem está aqui comigo para tomar café é o Dr. Marcelo Costa, que é diretor do CAPS AD aqui no Maranhão. Bom dia, doutor Marcelo. Bom dia, é um prazer estar aqui esclarecendo essas dúvidas aí dos estudantes, como é que está sendo esse dia. Pois é, porque você foi a CAPS, o serviço que você representa, foi um dos convidados por esses estudantes para participar dessa, vamos dizer, dessa rodada de entendimento sobre o que é drogas, essa coisa toda, né? Primeiro, vocês são convidados pelos estudantes ou pela escola? Como é que funciona isso? Eu acho que esse foi um dos pontos fundamentais da mudança dos paradigmas esse ano, né? Os estudantes é que tomaram frente, ou seja, está tendo uma retomada dos grêmios estudantis. E esses grêmios estudantis é que estão realmente à frente do processo, tanto da busca pelas palestras, como também de atividades que estão tendo, teatrais, culturais, musicais, né, que possam realmente ter um enfoque bem personalizado para cada escola. Isso é bom, porque os alunos decidem o que eles querem, o que eles precisam, o que a comunidade estudantil, vamos dizer, de uma determinada escola está precisando naquele momento, é mais ou menos isso. Perfeitamente. Por exemplo, a gente esteve no Itaquibacanga. O Itaquibacanga tem uma realidade lá que é determinada. A gente foi também na escola Sejol, tem outra realidade. Então é importante que cada escola traga para o foco dela aquela sua necessidade, independente do que os outros ou a direção queira. Entendi. Vamos lá. E o que foi discutido nessa sua primeira palestra? Vocês já fizeram duas, é isso? Isso, fizemos duas. Duas essa semana, né? E o que os alunos estão pedindo? O que eles querem? Tá. Nas duas escolas, teve dois assuntos que ganharam à frente. Foi o suicídio e a questão do uso e abuso de substâncias ilícitas, né? E a gente também puxou um pouco para as lícitas, porque o jovem ainda acredita que o álcool e o cigarro não são drogas que causam problema, né? Pois é. Ainda apresenta aquela síndromezinha que a gente chama de Superman, né? O adolescente acha que ele é inatingível, né? Ele acha que a gente que tem uma idade maior pode ficar doente, mas ele acha que nunca adoece. Ele acha que não é verdade. E aí começam com as lícitas, né? O álcool muito cedo, vamos dizer assim. Isso. Quando chega numa idade adulta pode estar dependente, mas acreditando que aquilo lá no início não faria mal. Eu acho, é isso que tem que desmistificar. Perfeitamente. E eu acho que o mais importante para você tratar com um adolescente, essa faixa de 14 até 17 anos, é justamente desmistificar muitos mitos. O adolescente, ele acha, por exemplo, que o álcool nos fins de semana não vai trazer nenhum problema para ele. E pelo contrário, o álcool nos fins de semana para o adolescente causa até mais problema que para mim, por exemplo, quanto adulto. Porque enquanto adolescente está tendo toda uma modificação orgânica nele. Por exemplo, o cérebro dele, ele tem células. Essas células são os neurônios. O fígado deles tem células que se chamam hepatócitos. Eles estão em neoformação, eles estão se formando. Então, quando você agride aquelas células com informação com substâncias químicas exógenas, ou seja, de fora para dentro do organismo, você não deixa nem que elas se formem. Veja bem, quando a gente proíbe o período de pesca daqueles peixes pequenininhos, é justamente para que eles possam se tornar grandes e reproduzir. Por isso que tem o auxílio defeso, né? Então, pelo menos que permita com que esse organismo se forme de maneira saudável. Lógico, eu não estou dizendo que para 18 anos pode usar drogas, não. Mas pelo menos que permita uma formação adequada para que essa pessoa venha a ter menos problemas clínicos com o uso de drogas no futuro. Entendi. Quer dizer, durante o processo de formação seria bom resguardar essas células de todas as substâncias que de alguma forma podem agredi-las e comprometer esse crescimento. Perfeitamente. É isso. Esse é um dos problemas, se a gente for tratar a questão só clínica, orgânica. Um outro problema, que foi discutido inclusive no Congresso Brasileiro de Psiquiatria do ano passado, é justamente a questão da dependência. Estudos comprovam que jovens entre 12 e 17 anos que iniciam em algum tipo de droga, eles têm uma dificuldade que chega a ser 60% maior do que quem iniciou mais tardiamente o uso de drogas para poder largar. Ou seja, ele vai ter uma dificuldade bem maior de ser tratado futuramente pelo início precoce. Quer dizer, ao invés de eles serem Superman, eles são bem mais vulneráveis do que o resto da população. Perfeitamente, e é isso que a gente quer traduzir para eles.
Eles conseguem entender, porque adolescente ou jovem nessa faixa, eles são assim, a gente, né? A gente foi dono da verdade, a gente sabia mais do que os professores, a gente sabia mais do que os nossos pais, né? A gente sempre acha que a gente sabe mais. Por isso que eu pergunto, é fácil, vocês conseguem fazer esse processo de conscientização com esses alunos? Por isso que é importante a gente ter didática para lidar com essas pessoas. Falar linguagem. Não adianta eu chegar numa escola dessa, são uma prática já de 10 anos fazendo isso na comunidade. E falar termos rebuscados, termos de fisiologia, termos de histologia. Sim, eu já acho ruim quando alguém fala comigo assim, imagina um jovem. Um jovem. Então, tu tem que falar o termo dele. É a conversa do jeito dele. Primeiramente, eu fiz reuniões com o Grêmio, para a gente poder entender direitinho qual a perspectiva que eles esperavam daquela conversa e transformar aquela palestra em uma conversa. Deixar mais tempo, menos tempo de fala minha e mais tempo de fala deles. Tentar responder as perguntas dele do que inventar respostas, né? Eu acho que o mais interessante é você tentar entrar no mundo deles para que a gente possa puxá-los. Não querer mostrar conhecimento, assim, tipo, eu sou... Superioridade. Eu estou aqui para ensinar vocês, né? Não fazer o jogo que eles fazem, eu sou o dono da verdade. Então, se você vai lá, você tem que mostrar que você está à disposição deles. Isso. Eu acho que é interessante você se colocar, assim, no mesmo nível, para não ter essa disparidade entre um e outro, em que um possa aprender com o outro. E você diria que nesse tipo de coisa assim, é mais fácil mostrar esses malefícios? É mais fácil mostrar essas consequências? Eles absorvem com mais facilidade? E uma estratégia que eu também gosto de usar, e que eu tenho feito nesses últimos 3 anos nessas atividades, é levar pessoas, pacientes nossos em tratamento ou pacientes nossos que já passaram pelo tratamento e tiveram êxito. Por quê? Eles vão colocar relatos pessoais. Ou seja, vai sair daquela situação de uma simples palavra minha, de uma história que eu conto, para uma realidade. É uma pessoa que está se expondo, uma pessoa que viveu um caso de depressão muito grande pelo uso de drogas. Então aquilo, eles ficam muito mais chamativos. É uma história real. Outra forma é o teatro. A gente também teve na escola, por exemplo, do liceu, onde nós apresentamos uma peça teatral, onde mostra o caso de um pai com um filho, o filho tentando suicídio após o uso de drogas. Então aquilo chama muita atenção do jovem. Eu acho que o exemplo fala mais do que mil palavras, com toda certeza. Mas nós vamos fazer só um intervalinho aqui nessa nossa conversa, mas a gente vai voltar com esse bate-papo sobre estudante, sobre droga, sobre todo esse processo no próximo bloco. Só um minutinho. De volta aqui para mais um bloco de conversa sobre alunos, palestras, drogas, dias do estudante e tudo mais que nós estamos falando. Mas além das drogas, que a gente já vai voltar para esse assunto, eles pediram também alguma coisa sobre suicídio, é isso? Sim, o suicídio, né? O suicídio é um tema que tem sido recorrente, segundo todos eles nessas escolas, porque o Grêmio, na verdade, cada escola tem um Grêmio e tem uma diretoria geral desses Grêmios, onde tem a parte de comunicação, tem a parte de diretoria, de vice-diretoria, tem uma série de situações dentro desse processo. E o assunto suicídio e automutilação tem sido muito recorrente dentro dos casos dentro da escola. Apesar de ter tido aquele boom maior com aquele programa Baleia Azul, aquele processo que teve de internet. Uma coisa pontual ali, mas o dia a dia... No dia a dia continua e inclusive estão tendo vídeos que estão passando, inclusive eu peço à sociedade que não compartilhe. Olha, fake news e vídeos deletérios à saúde física e mental, o grande culpado deles continuarem nas redes somos nós. Claro. Porque se eu não compartilho, ele morre ali. Se eu não alimento, ele não vai sobreviver, é verdade. E tem um vídeo passando aí, de WhatsApp em WhatsApp, da pessoa mostrando como se faz uma corda para se enforcar. Meu Deus. A brincadeira é fazer essa corda e ficar naquela situação, tirar fotos, ficar algum tempo naquela situação de sofrimento. Ou seja, olha o nível de absurdo, né? É mesmo? Isso. Eu não sabia dessa. E a gente só consegue saber dessas situações quando está dentro da escola. Por isso que é importante o profissional da saúde estar lá. Entre jovens mesmo, né? Isso, circula entre eles. O pior, circula na comunidade mais vulnerável, vamos dizer assim. Mais vulnerável. Primeiro, o jovem, outra vulnerabilidade do jovem, ele age por impulso.
o que nós, pessoas mais maduras, usamos a razão, o jovem ele é impulsivo. Toda pessoa impulsiva se predispõe a riscos maiores. Desnecessários às vezes, né? Perfeitamente. E essa predisposição aos riscos, muitas das vezes não tem como você depois impedir. E também aquela história de se mostrar superior ao resto dos amigos, né? Quer dizer, eu consigo fazer isso, eu consigo ficar nessa corda por mais tempo, mais ou menos Perfeitamente. A questão da competitividade. Da competitividade, se mostrar superior aos amigos. Você faz isso, mas eu faço melhor. Justamente. Você passa 5 minutos, eu posso passar 10. Perfeitamente. Mas esse é um vídeo que está comum? Meu Deus, eu fico até assustada com isso agora. Está sendo transmitido de WhatsApp em WhatsApp, inclusive mostrando como fazer a corda, como amarrar essa corda, qual a altura, como botar... Mostrando como uma pessoa se suicida. Olha que absurdo. Né? Então, quando eu coloco muito... Uma nova versão da baleia azul. Uma nova versão da baleia azul, sem ser se cortando. Isso, sim. O que eu digo, o que eu disse para os jovens, o que eu tenho dito para eles, é importante que você não compartilhe, porque você pode achar engraçado. Porque você está bem, você tem uma família estruturada, você está numa situação bem mais confortável, mas quando você transmite para uma pessoa em um grupo, nesse grupo pode ter um que não esteja nessa situação. Esteja com um pai alcoólatra em casa, uma mãe que esteja doente, uma avó, uma família desestruturada. Essa pessoa ela é vulnerável a entrar naquele processo. Exatamente. Então, era isso que eu estava precisando. Então, cuidar um do outro, pôr nesses adolescentes um espírito altruísta, um espírito não de individualidade, mas um espírito de companhia, também um passo importante para uma ajuda na saúde mental desses jovens. Mas assim, agora a gente pegando o lado bom dessa história, no momento em que os próprios estudantes, eles ficam atentos a esse problema e pedem ajuda, e pedem palestras sobre esse assunto, já é uma pontinha de esperança. Sem sombra de dúvida. Inclusive, em uma dessas ações, nós colocamos um consultório dentro de uma escola de psicologia. Alunos do SEUMA, né, eu posso falar, não tem problema, na universidade, com a professora. Eu pensei, no primeiro momento, que não ia ter procura por parte dos alunos, porque não iam querer se expor, eu não vou na psicóloga lá, porque todo mundo vai ficar... Pelo contrário, fizeram uma fila de 30 alunos para conversar, e um dos assuntos mais recorrentes não foi nem o álcool e drogas, foi a questão da depressão, a questão dos maus tratos em casa. A gente ainda vê muita história de violência familiar. Violência não é só o pai que bate na criança. Violência é assédio moral, violência é o desrespeito do pai, é o alcoolismo do pai. E acho que esse é pior, né, doutor Marcelo? Porque ele mina a autoestima, ele vai minando aquela confiança que o adolescente naturalmente tem. Deva ter, né? Que deve ter, né? Quando mina isso, é pior do que um castigo físico. Perfeitamente. O castigo físico, a dor dá e passa. É isso mesmo. Mas o castigo moral, o castigo psicológico, esse deixa marcas. E a depressão, a gente pode dizer que isso hoje é um problema de adolescente? Sem sombra de dúvida, o adolescente é outra doença, outra psicopatologia que é muito característica dessa idade e que, se diagnosticada nessa fase e com um bom trabalho psicoterápico, sem medicação não, é um bom trabalho psicológico, psicoterápico, você consegue impedir que esse adulto seja um adulto depressivo. Por que boa parte das depressões, 80% delas não tem cura? Fica só no tratamento paliativo, porque quando ela não foi diagnosticada precocemente, não foi cuidada. E quando vai de ser diagnosticada, é com 30, com 40 anos de idade, e a pessoa vai ter realmente um prognóstico, ou seja, uma capacidade de recuperar bem pior. E a gente pode dizer que essa é uma patologia, uma doença que ela traz esse preconceito com ela, tanto na idade adulta, como para jovens. Eu acho que ainda fica pior ainda. Pior. E por exemplo, o motivo dessas palestras também é mostrar esses sintomas da depressão para que possa acender um sinal amarelozinho para eles. Muitos perguntam, doutor, e como é que eu sei se meu amiguinho está deprimido? Vamos conversar sobre isso. Ele está isolado? Tu está vendo ele um pouco mais magro? Ele está abatido? Ou então ele engordou muito? Isso são sintomas que possa estar tendo uma depressão. Ele deixou de fazer coisas que antigamente ele fazia contigo. Fogem da normalidade daquela pessoa. Isso. E você, como coleguinha, às vezes pode chamar a atenção do pai, que às vezes o pai está ausente. A gente vive numa sociedade moderna, onde o pai sai de manhã e só volta de noite. A mãe é idem. Então, às vezes o coleguinha que está melhor, mais numa situação mais confortável, pode ser aquele que vai puxar o outro de uma situação menos. Né? Então, esse espírito de solidariedade tem que ser incumbido na cabeça desses jovens, em todos os sentidos também. Juntando tudo isso e botando mais álcool e drogas no meio, o caldeirão ferve. Ferve, e porque, inclusive eu digo, o álcool e drogas é a consequência de todo esse processo. É verdade, verdade. Assim como o suicídio
é toda a consequência de todo esse processo. A última porta. É a última porta, é a fuga, né? Só que o suicídio, a fuga é a morte. No intento de acabar com sua vida, pensa que se resolve o problema. Tanto que a gente termina a palestra dizendo que lembre-se que você tem alguém que lhe ama. Sempre vai existir alguém que lhe ama. Sempre tem. Então Sempre. não acabe com sua vida que tem alguém que lhe ama. E a reação dessa plateia, vamos dizer assim, depois de uma coisa assim que é pesada, né? Pesada. É pesada esse tipo de conversa. Por mais que você queira amenizar, é um assunto Chocante, denso, pesado, chocante. Como é que é a reação deles? Olha, já tiveram inúmeras reações, primeiramente individuais. Tem pessoas que se expõem aos seus problemas lá no meio, levantam, dizem que estão vivendo aquilo, choram. Eu já tive que parar por algum momento a palestra, abraçar aquela pessoa, né? A gente se emociona porque a gente tem filho. Sim. E quando a gente cria um filho, a gente não quer que ele tenha sofrimentos. Pois Isso aí é verdade. é claro, né? E quando a gente vê um sofrimento que está partindo de dentro de um eixo familiar, que você não tem como resolver aquilo, você também lhe dá uma sensação de impotência. Potência, isso. Mas pelo menos você está ali escutando. E a gente sabe que na própria psicologia, você falar e ouvir também está aliviando aqueles sintomas, eu né? acho que eu ouvi esses meninos que precisam de ajuda. Eu acho que só o fato dele ter coragem de se expor já é uma boa coisa, né? A iniciativa já valeu. Em algum desses casos, a gente encaminhou para o CAPS infantil, porque nós temos um CAPS infantil em São Luís, que é importante a gente colocar. Ele funciona no Turu. A pessoa pode buscar o nosso CAPS AD, que eu faço um encaminhamento para lá, e eles estão sendo acompanhados pelo CAPS infantil, que tem toda uma assistência para eles. A gente fala já do trabalho desse CAPS infantil, porque de novo eu vou fazer um rápido intervalinho nessa nossa conversa, mas a gente volta já para continuar esse bate-papo. Só um minutinho. Volto aqui para o nosso terceiro e último bloco de conversa sobre essas palestras e a gente terminou falando sobre o trabalho desse CAPS infantil. Ele é diferenciado do CAPS adulto, imagino. Perfeitamente. Como é que funciona? O CAPS infantil é um centro de atenção ao tratamento dia, igual ao nosso CAPS, só que o público dele é abaixo de 18 anos. Porque o projeto terapêutico dele é para aquela infância e a adolescência. Eles são responsáveis por esse tratamento, mas isso não impede. Isso é muito importante, porque o nosso CAPS AD, ele está mais exposto. Graças a Deus, a sociedade tem mais conhecimento de onde fica. Pode um pai e uma mãe ir lá no CAPS AD, vai ser atendida e vai ser orientada, encaminhada formalmente para o CAPS infantil. Muitas vezes eu até converso com a equipe de lá, eu conto o primeiro atendimento, a gente pode até fazer a primeira medicação, inclusive, mas o segmento é dado lá. Nesse caso do infantil, ele não leva esse AD no final, leva? Não. É interessante porque ele não trata perfeitamente, Elda. Ele não trata só álcool e drogas. Esse CAPS infantil, ele trata todas as psicopatologias infantis. Pois é. Quadros de depressão, autismo, né? E álcool e drogas também. Mas álcool e drogas nesse infantil é comum? É muito comum. É mesmo? Eu peguei um caso numa escola Rio Grande do Norte, que a jovem de 14 anos fumava maconha diariamente, estava reprovada por falta, indo para a escola todo dia. Como é que pode isso? Porque você não pode obrigar o jovem a entrar na sala, né? Mas ela estava na escola. Na escola, nos corredores. Não entrava, a coordenadora pedagógica falava para entrar, mas ela não entrava. Viciada em maconha. E foi alertada dentro de uma palestra, foi encaminhada para o CAPS AD junto com a família, encaminhamos para o CAPS infantil, hoje ela está ótima. Está ótima. Ela saiu da escola, sim. Saiu até pelo estigma que carrega e tudo, está em outra escola. Mas está bem, está medicada, está sendo acompanhada. E era uma pessoa que provavelmente, daqui a 6, 7 anos, estaria no CAPS AD estadual com um quadro agravado. E se Deus quiser, não vai mais precisar. Vai precisar passar por isso. Isso é importante, chamar a atenção para o problema. Certo. Mas para chamar a atenção para problemas como esse, precisa ter um olhar atento para identificar esse problema. Você diria que isso dá para perceber, por exemplo, as pessoas, os gestores da educação, esse pessoal, ele está treinado para captar esses sinais, para ver que alguém está precisando de ajuda, para ver que alguém está precisando de auxílio e que ele precisa de uma ajuda profissional? Eu, como já tenho esse trabalho há um certo tempo, tem 16 anos que eu estou nessa área da saúde mental, eu noto que hoje está bem melhor do que antes.
ele já, dentro das escolas já tem um corpo de profissionais que estão dando esse suporte maior, como psicopedagogos, psicólogos, assistentes sociais dentro da parte educacional. Então isso facilita a identificação do problema. Sim, sim. Mas assim, ainda precisamos avançar em termos de políticas públicas de saúde mental, ou seja, a rede de atenção à saúde mental. Por exemplo, só temos um CAPS infantil no município. Pois é. E nós temos uma população jovem, ou seja, precisam de novos pontos de ambulatório, de caíscas. A demanda é maior do que o ponto de apoio que nós temos para oferecer o serviço. E precisa de mais impacto dele na sociedade, né? A gente precisa da interferência deles na parte mais vulnerável, que é na precocidade infantil. É de 11, 12 anos, ter palestra, ter conversas, porque é assim que a gente vai conseguir realmente vencer esse problema maior aí, que são as drogas. A reativação, você falou uma coisa interessante, grêmios. A gente nunca mais tinha ouvido falar dessa história, não, né? Tinha desativado, no meu tempo tinha grêmio, agora não tem. No meu também tinha grêmio. Agora a gente praticamente não tem mais. Mas você está falando aí, foi convidado pelo Grêmio, essa coisa toda. A reativação desses grêmios, a gente pode dizer que ele pode cumprir essa função, que não é só a função educacional, mas ele pode cumprir essa outra função? Perfeito. Inclusive dá ao jovem uma coisa que eu acho importantíssima. Eu faço lá em casa. Tudo que eu falo, eu faço em casa. É dar autonomia para ele. Autonomia, isso. Ou seja, ele, quando eu chego nas escolas, não é a direção que me recebe, é o estudante que é responsável pelo Grêmio para isso. Quem é que bota o data show? É o estudante responsável por isso. Quem é que vai fazer a caixa de som? Eles são protagonistas do processo inteiro. Todo. O protagonismo é deles. A escola apenas está dando condições e eu estou corroborando com a parte técnica. Está convidado deles. Convidado deles. Todo o processo é originado e continuado e finalizado por eles. Tem até fotógrafos, tem a parte de comunicação. Acho maravilhoso. Muito Eu acho legal, que é esse legal. o caminho, é você dar autonomia, dar responsabilidade. O jovem não pode se sentir apenas no berço esplêndido. Ele tem que ser protagonista da sua própria história. E quando a gente pensa assim, a escola pública não está com nada, não sabe fazer coisa nenhuma, mas não é bem verdade, né? Porque na medida em que você dá essa autonomia, que você faz ele se sentir responsável, ele vai responder. Sem dúvida, e hoje eu vejo as escolas realmente com um processo muito bom de modificação. Tanto na parte de estrutura física, né? Ar-condicionado, pintura, essa parte, tem tudo, data show, tela, tem tudo que imaginar. Mas também na questão educacional, eu tenho visto um investimento muito bacana. Eu acho que é esse o futuro, porque eu digo para ele, terminei ontem a história nossa falando o seguinte, eu tenho que fazer isso aqui é uma obrigação minha, porque eu não vou conseguir mais modificar o mundo, mas vocês vão. E se vocês não modificarem, a minha velhice vai ser uma droga. Pois é, a gente depende deles, Depende de vocês. Deles, vocês são os heróis. Então, se você não incumbir essas pessoas disso, eles vão achar que está tudo do mesmo jeito. E é isso que está acabando com a corrupção, é isso que está acabando com... São esses jovens que estão entrando no Ministério Público, na procura. Então, são essas pessoas... Uma outra visão de querer um mundo diferente. Perfeita. Né? É necessário. É necessário. Aí eu posso perguntar assim, vocês estão fazendo esse trabalho, essas palestras, porque a gente está na Semana do Estudante, ou tem a possibilidade disso ser uma prática comum ao longo do ano? Isso já é uma prática ao longo de vários anos. Por exemplo, esse ano já dei 51 palestras em escolas. Ano passado foram 85 palestras em escola. Isso é um projeto do CAPS que já existia, é o CAPS AD na comunidade e nas escolas. Não é só nas escolas, também vai em comunidades onde tem lideranças, em comunidades de bairro. De mães, associações, perfeitamente, retiros, em comunidades terapêuticas. Então a gente faz esse processo de matriciamento da comunidade. Mas a gente intensificou e com o apoio mais poderoso dos alunos nesse período aí do Dia dos Estudantes, que foi eleito como o Dia D. E eu falo especificamente dentro das escolas. Você acredita que tem a possibilidade desse trabalho começar, quer dizer, tá recomeçando, vamos dizer, mas dele continuar nessa linha de trazer palestras, de fazer conscientização, desse processo todo de buscar sair um pouquinho da rotina escolar e buscar esse outro viés que os estudantes também são responsáveis? Acho que sim, acho que eles estão começando a ter mais força, não só força da classe estudantil, mas força política também, de apoio político, para que eles possam continuar desempenhando essas funções. E não foram só assuntos, por exemplo, de drogas. Dentro dessa programação tinha parte de racismo, falando sobre LGBTQ, né, agora? Tem um quê no final? Parece que tem um quê? Essa parte de homossexualidade, como é visto isso nas escolas, né? Então, eles têm inúmeras atividades aí, de várias áreas,
que eles estão Uma discutindo. gama de assuntos. E eu imagino que eles estão sedentos por informação, todo mundo quer saber tudo. Muito bacana, porque também isso é um processo que eu tenho visto complicado também, está complicando em certos aspectos. A informação excessiva Isso. e coisas errôneas. Né? Então, uma das nossas ideias também é tentar esclarecer e tentar botar os pingos nos is, né? Pois é, porque a massificação da informação, principalmente através das redes sociais, ela Fake news, né? Tem vantagens e tem desvantagens se a gente não souber usar direitinho, né? Perfeitamente. Porque o excesso de informação, às vezes, faz teu cérebro funcionar no automático, vai absorvendo tudo que está aparecendo. E achando que é né? normal. E achando que é normal. Acorda, eu fiquei chocada com essa história. Eu também fiquei, eu não sabia, fui saber dentro da escola. Pois é, aquilo parecer uma coisa normal, pode parecer uma brincadeira. Aí é uma brincadeira para quem está bem. Tanto que eles riram quando falaram, né? Eu falei, não é para rir. Aí a gente puxa pro lado sério, né? Isso. É esse o nosso papel, né? Tá certo. Então a gente vai esperar que esse trabalho continue, que esses estudantes continuem desse jeito, procurando saber o que é certo e o que é errado, para quando chegar na idade adulta ter menos coisas para consertar. A gente vai ter sempre coisas para consertar na idade adulta, né? Mas que a gente tiver menos. Que não sejam tão graves, que né? não sejam tão graves, vai ficar bem mais fácil essa carga, com toda certeza. E parabéns a vocês por estar fazendo parte desse processo também. Obrigado, Elda, por mais informação, trazer essa instrução aí à comunidade, mostrar o trabalho do CAPES e fazer com que outras unidades também nos dê apoio e façam os seus trabalhos nas suas regiões. Exatamente. Porque o Mandurinha só não faz verão. É. Ela pode até ajudar no verão, mas ela não faz. É tipo aquela história do sonho, né? Um sonho que você sonha só é só um sonho, né? Justamente. Se Mas você sonhar em conjunto, vira uma realidade bonita, né? Realidade bonita. E eu acho que esses alunos estão compreendendo isso, né? Então, que venha mais dias dos estudantes desse jeito, que eles tenham consciência que eles são protagonistas desse processo todo, que não é só educação formal, mas a educação passa por todos esses lados, por todos esses viés do conhecimento humano, que quanto mais a gente se aprofundar, melhor a gente vai ficar. Então, Marcelo Costa, muito obrigado mais uma vez por participar aqui comigo desse café. Muito obrigado. E a gente vai estar sempre que você chamar. Ok, bom dia. Bom dia. Bom dia para você também, que sabe que essa entrevista fica à sua disposição no nosso site, que você vai acessar a hora que você quiser para ver uma, rever outra, fazer do jeito que você achar melhor, lá onde você estiver, que a gente está sempre lá. Mas todos os dias eu vou ficar esperando você aqui, às 8h30 da manhã, tá? Tchau.